Aí, pessoal, tem 2 semanas quase que não se ouve falar em outra coisa, além da crise política no Brasil, também da extinção, né, da Reserva Nacional do Cobre Associados, que fica aqui entre o Amapá e o Pará. E liderando essa corrente que é contra a extinção da reserva, todo mundo sabe que está o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, aqui com a gente no SNTV. Senador, obrigado por ter vindo mais uma vez. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e ouvir e conversar com todos que estão assistindo o celisnafs.com. Beleza. Seguinte, senador, a reserva, a RINCA, não é uma reserva, ela foi criada em 1984 para ser uma reserva mineral e não reserva ambiental, como muita gente tem falado. Ou seja, o governo militar, lá atrás, reservou aquela área para um dia ser utilizada. Não é o momento de utilizar economicamente? Celis, veja, primeiro tem uma questão de forma. Foi criado como Reserva Nacional do Cobre na época de um regime de exceção. Se justifica, decreto podia fazer tudo. Só que de 1984, entre 1984 e hoje, tem 1988. E tem uma Constituição que deu luz ao Brasil a um Estado democrático de direito. Então, primeiro tem uma questão de forma. Está claro na Constituição, no seu artigo 48, o presidente da República não poderia definir questões como esta simplesmente com a canetada em um decreto. É para isso que tem Congresso Nacional e é para isso, e é por isso que a Constituição de 88 estabeleceu claramente no artigo 48 que a disponibilidade dos bens e recursos minerais tem que passar para apreciação do Congresso Nacional. Segundo, tem um outro aspecto. De 84 para cá, dentro dessa reserva mineral, se constituiu e se formou 9 unidades de conservação. Ou seja, tirando a reserva mineral, as unidades de conservação ficam expostas, porque dessas 9 unidades de conservação, só 3 são de uso integral, ou seja, só 3 podem, assim, não poderá ter nenhum tipo de atividade minerária determinado por lei. Todas as demais, inclusive as terras indígenas e principalmente algumas reservas estaduais, como é o caso de Iratapuru, aqui no Amapá, e o Paru, que é uma floresta estadual do Pará, basta um ato administrativo estadual para ser liberada para mineração. Ou seja, é uma exposição completa de unidades de conservação que são fundamentais para o ecossistema amazônico. O terceiro aspecto é que a experiência nossa atividade minerária mais recente, você sabe muito bem, é a Zamin. O Zamin saiu daqui, deixou uma devastação ambiental, deixou um município inteiro com problemas sociais, que é Pedra Branca do Amapari, deixou mais de 2.000 trabalhadores desempregados e uma centena de fornecedores sem receber. Estes que são as questões centrais, porque estamos nos contrapondo. Mas você não concorda que a Zamin, por exemplo, a Zamin, a Icome, a Novo Astro, que foram mineradoras que, a MMX, a MPBA em Pedra Branca do Amapari, e outros empreendimentos grandes, ensinaram uma lição para a gente. Claro que é importante discutir o assunto, amarrar direitinho para que o exemplo, a cena não se repita, digamos assim. Mas isso é totalmente contra mesmo a exploração mineral na região? Do mesmo padrão da atividade dessas mineradoras, sim, eu sou completamente contrário. Porque todas as experiências delas não foram boas experiências. Da MMX, da Zamin. E eu tenho que ser convencido do contrário, do tipo, tenho que ser convencido da história de que a atividade mineral na Amazônia ela é sustentável. A atividade mineral impõe necessidade de construção de estradas, a atividade mineral impõe a necessidade de volver o solo, porque minério não dá em árvore, minério está no subsolo, e no subsolo, onde tem a floresta, tem um conjunto de biodiversidades que não tem paralelo no mundo. Biodiversidades, olha, Celis, na região amazônica, na nossa floresta, tem pelo menos 20.000 espécies não catalogadas, que não é conhecida pela espécie humana. Tem a cura para uma centena de doenças que ainda não foram pesquisadas. Eu acho que a nossa floresta pode render muito aqui para o Amapá, pode render muito para o Brasil, se os dividendos delas forem aproveitados. Eu acho que nós temos alternativas sustentáveis para explorar a riqueza da floresta, que não seja o desmatamento completo dela. Pois é, então o senhor não é totalmente contra uma exploração mineral com controle, com fiscalização? Se me provarem que ela é possível, só que eu não vejo possível na área da Reserva Nacional do Cobre. Porque na área da Reserva Nacional do Cobre, veja, 85% são unidades de conservação, é floresta. Aí o governo argumenta, mas tem garimpo ilegal. Ora, se tem garimpo ilegal, o governo deve reprimir a atividade ilegal. Se
a justificativa para criar, para extinguir a Reserva Nacional do Cobre é porque tem atividade ilegal, é a mesma coisa de, olha, temos muito homicídio, então vamos legalizar o homicídio no país. Não chegou a hora Isso da pode gente ser também, da gente ter uma experiência, da gente tentar ter uma experiência, está perfeito o discurso, mas também não é hora da gente tentar uma experiência bem sucedida como foi a Albrás, no norte, como foi a Vale do Rio Doce, que também criaram, que estão dando certo até hoje. Claro que teve impacto ambiental, impacto social, mas teve impacto social positivo também. Claro, mas eu sou favorável à atividade desse tipo, onde não tem unidade de conservação e onde não tem a floresta. Mas o Amapá não tem coberto de unidade de conservação. Perfeitamente. É por isso que eu tenho oposição. Porque eu acho que a unidade de conservação, porque eu acho que as nossas florestas é também um dividendo econômico. Só falta os governos terem conhecimento disso. Veja, sabe quantos funcionários tem o Parque Nacional das Montanhas de Tumucumaque? Me disseram que é 1 ou 2 funcionários. Tem o Parque Nacional das Montanhas de Tumucumaque. Deve ser o diretor e a secretária. E a secretária. Então, veja, do lado francês tem mais de 50 funcionários. Do lado francês gera dividendos para a Guiana Francesa. Por que do lado brasileiro não gera dividendos para o Amapá? Porque o governo brasileiro simplesmente criou o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque e deixou o Parque Nacional, sem que isso represente nenhuma contrapartida para o Amapá, sem que o Parque Nacional seja mobilizado para gerar renda para as comunidades locais, sem que tenha plano de manejo, sem que tenha nada. Isso é que não pode ter e tem que ser denunciado. Ou seja, nós podemos ter atividade econômica lucrativa e muito mais lucrativa para as comunidades locais do que devastando a floresta. O meu princípio parte do seguinte, é que a floresta e os nossos ecossistemas é um ativo econômico, não é só um ativo ambiental, é um ativo econômico que pode gerar riqueza, renda para as comunidades locais. Mas a quem cabe fomentar esse tipo de atividade? Ao governo federal e ao governo estadual, e é um programa de governo que prioriza isso. O problema é que, lamentavelmente, em ambos os casos, nós não tivemos essa experiência ainda. Como eu lhe perguntei, você mesmo respondeu, como você mesmo aqui afirmou. O Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque tem 1 ou 2 funcionários. Enfim, pode ser o diretor do parque mais um funcionário, ou é um para tomar conta de uma área que é maior que a Holanda. Uma área que é maior que a Holanda. Óbvio que, desta forma de administrar, não gera renda para as comunidades locais. Eu sou a favor de um modelo de desenvolvimento que, com base na riqueza que nós temos, e nós não temos riqueza, o mundo gostaria de ter a riqueza que nós temos. O mundo gostaria de ter a biodiversidade amazônica de espécies de vegetais, de plantas, de ecossistemas que nós temos aqui. E eles não têm, e nós temos. Nós temos é que aprender a tirar lucro disso. Com uma reserva, como a Comunidade de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru tira. Veja, no Iratapuru ocorreu uma revolução. Antes, aquela comunidade, ao invés da castanha ser produzida por eles, a castanha era encaminhada para um atravessador do Pará e toda a renda e riqueza ficava lá no Pará. Durante séculos foi assim. Tanto é que a castanha, que é do Brasil, e nós temos muito mais no Amapá do que no Pará, ficou mundialmente conhecida como castanha do Pará. Então, ou seja, nós temos forma de criar e agregar valor com base na floresta e nos frutos da floresta para as comunidades locais. Para encerrar esse assunto, para não ficar só no discurso, porque, claro, que eu entendi o contexto que o senhor desenhou agora, mas quando eu perguntei a quem cabe fomentar, o governo federal ou o governo do Estado, o Senado também não poderia também, o seu mandato também não poderia criar um fórum, trazer empresas para cá, convidar empresas para cá, de olha, a gente tem essa unidade de conservação com essas regras de exploração que permitem o ecoturismo, o turismo de contemplação e tudo mais, pode gerar tantos empregos. Por que não fomentar essa discussão? É por isso que idealizamos e garantimos a implementação da Zona Franca Verde. É por isso que o governo tem que, inclusive, vender nacional e internacionalmente a Zona Franca Verde. A Zona Franca Verde serve para isso. Não pode só ter 2 empresas beneficiadas com a Zona Franca Verde. Se nós atrairmos empresas para cá que desenvolvam atividades a partir da produção de bens de origem animal, mineral ou então vegetal daqui mesmo e produza pela Zona Franca Verde, nós vamos ter aqui um fator de exportação. Veja, a Zona Franca Verde existe para isso, para agregar riqueza e valor para o Amapá, com base nos valores que nós temos. Qual é o meu problema com abrir a Reserva Nacional do Cobre, abrir 9 unidades de conservação, 2 reservas indígenas para atividade minerária? É o seguinte, a Zamin, a MMX, vem para cá, passam,
passam 5 anos, 6 anos, deixam um buraco, levam nossas riquezas, exportam para outros países. Todo o nosso manganês está no fundo do mar do Japão hoje, explorado pela Bitumen Steel Corporation, deixa um rastro de destruição, de devastação ambiental. Nós não acumulamos nada para gerações futuras e as riquezas não ficam assim. Todos os exemplos de mineração no Amapá, todos eles, até agora, não tem um exemplo, um exemplo que tenha deixado, olha, foi uma exploração sustentável e agregou valor para as comunidades locais e para gerações futuras. Nenhuma experiência assim nós temos. Para encerrar, a ICOME criou, por causa da ICOME que existe Fundou Serra do Navio, existe o município de Santana também, mas também não houve assim, uma preocupação em deixar o trem andando, digamos assim, né? Literalmente, né? Para fazer o trocadilho. Está parado até hoje o trem, né? Para fazer o trocadilho, né? Não adianta criar, desenvolver e depois sepultar, né? Celes, eu sou também um saudosista dos tempos áureos da ICOME. Nós somos um pouquinho mais jovens, mas ainda ainda nos anos 80, ainda vimos o final dos tempos áureos da ICOME aqui, né? E o que contam os que têm mais juventude do que a gente acumulada, é que nos anos 50 e 60 era uma maravilha. Ok, mas nós não queremos uma maravilha com nossas riquezas por 10, 20 anos. Aliás, depois da ICOME, todas nem demoraram esse tempo. A MMX foi 2, 3 anos, depois da MMX, a Zamin foi 2 anos e deixaram a mesma devastação ambiental e dívidas aqui. Então, nós não queremos isso por 5 anos, por 10 anos. Nós queremos isso para agregar valor para a geração presente e para a geração futura, pelo menos. Então, tem que ter uma proposta dessa natureza. Nenhuma proposta conseguiu ser apresentada no Amapá assim, hoje, que tenha sido dessa natureza. Mudando de assunto, para a gente encerrar essa conversa aqui de hoje, 2018, e é isso, vai ser candidato ao governo mesmo? Continuo na mesma. Prioridade é a candidatura ao Senado. Tenho conversado com diferentes atores políticos. Eu estou caminhando para a candidatura ao Senado. Eu acho que o Amapá tem que passar por uma experiência de renovação política. Nós temos a mesma alternância de poder político no Amapá nos últimos 20, 24 anos. Eu fui eleito no signo de terceira via de alternativa política no Amapá. Em seguida, a minha eleição, a eleição de Clécio, a prefeitura de Macapá, foi no mesmo sentido. Então, dentro desse projeto, a minha prioridade é a candidatura ao Senado. Ok, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Celes. Um abraço. Pessoal, até a próxima.